Fala, galera! Hoje nós vamos tratar da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da pessoa idosa. Já ia falar de pessoa com deficiência, mas é a pessoa idosa. Mas antes de começar a nossa aula, quero trazer para vocês uma novidade. Agora você pode ser membro do canal e ajudar o canal a crescer, além de acelerar a sua aprovação no concurso do TSE unificado para o cargo de agente da Polícia Judiciária. Nós temos planos de membros a partir de R$ 1,99 por mês. E, sendo membro, você vai ajudar o canal a crescer. Então, dê uma olhadinha aí. Logo abaixo da tela tem um botão Seja Membro. E você clicando, você vai ver todos os benefícios. Tem planos, o plano de R$ 4,99 por mês, tá? Não é por dia, R$ 4,99 por mês. Você vai ter acesso a aulas exclusivas, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que eu gravarei para a pessoa que for membro aqui do canal. E além do mais, além de você ter acesso a conteúdo exclusivo, você ajuda o canal a crescer, porque todo o dinheiro arrecadado com os membros será reinvestido no canal para melhorar a qualidade do material. Então, tratado isso, vamos para a nossa aula. Título 1, disposições preliminares. Quero fazer outra ressalva também. A aula, hoje, ela é um pouquinho extensa, tá? Eu acho que vai ser a aula mais extensa que nós tivemos até agora. É letra da lei, vou fazendo breves comentários. Então, você fique atento. Se a aula ficar muito maçante, dê uma pausa para tomar uma água, tomar um café, dar uma levantada. Depois você volta para a gente terminar a aula, beleza? Porque a lei é grande, eu dividi elas, aqui é a primeira parte, inclusive. Teremos a segunda parte, que vai ser mais ou menos do mesmo tamanho a aula. Eu pensei em dividir em 3 partes, mas eu acho melhor a gente dar um sprintzinho aí e fazermos tudo dividido só em 2 vezes. Então, sem enrolação, vamos lá. Artigo 1º. É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Logo, idoso é aquele que tenha idade igual ou superior a 60 anos. Isso aí pode vir na sua prova. Pode afirmar que é 65, pode afirmar que é 70. Para o Estatuto do Idoso, é 60 anos. Tá bom? Artigo 2º. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, esse artigo 3º, para quem já estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês podem perceber que é bem parecido, né? Então, eles têm, o Estatuto do Idoso tem uma certa similaridade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos para o parágrafo 1º do artigo 3º. A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a prestação à pessoa idosa, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviço às pessoas idosas. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais e prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda. Então é lei. Idoso tem prioridade na
restituição depois de renda. Se vier isso na sua prova, você não vai errar. Parágrafo 2º. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Então, parágrafo 2º do artigo 3º, isso aqui é importante. Quem é o idoso? Lá no artigo ali, primeiro ali, tínhamos que o idoso é quem tem 60 anos ou mais. Artigo 1º, vamos ver. Artigo 1º, ó. Quem tem 60 anos ou mais. E aqui no parágrafo 2º do artigo 3º, tem uma prioridade dentro da prioridade dos idosos. Quem tem mais de 80 anos tem prioridade. Então, duas idades para você gravar. 60 anos e 80 anos. Pode ir na sua prova. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Então, é por ação ou omissão, não é apenas por ação, omissão também cai aqui na lei do Estatuto do Idoso. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. As obrigações previstas nessa lei não excluem a prevenção, outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica dos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Aqui nesse artigo 6º, fica de olho porque assim, aqui está falando que todo cidadão tem um dever. Eles podem trocar na sua prova para todo cidadão ter um direito. Não é o direito, é o dever, é a obrigação. Artigo 7º. Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais da pessoa idosa, previsto na Lei 8842 de 94, zelarão pelos cumprimentos dos direitos da pessoa idosa definidos nessa lei. Então, tem os conselhos nacional, estaduais, do DF e dos municípios da pessoa idosa. Lembre-se disso na sua prova. Aqui tem os títulos e capítulos. Eu não vou falando isso não para a gente prosseguir, beleza? Mas estão todos aqui só para vocês olharem. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Então, você pode ver uma coisa interessante aqui no artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo, é um direito de cada um. Então, o envelhecimento de cada pessoa é um direito. É uma coisa assim, meio ilógica, mas você tem direito de envelhecer. Então, lembre-se disso também. Do direito à liberdade ao respeito à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade, como pessoa humana e sujeita de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Então, preste bem atenção. Aqui no parágrafo 1º do artigo 10, são compreensões, o que abarca o direito à liberdade. Faculdade de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião, expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços dos objetos pessoais. Então, o idoso tem direito ao respeito, é um direito do idoso. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Como vocês podem estar vendo, esta lei ela é extensa, cheia de detalhes, mas por presunção, presumivelmente você sabe que o que é a letra da lei é tranquila. Mas mesmo assim eu recomendo que, como nós temos tempo, você leia toda essa lei depois. Aí na descrição do vídeo tem um PDF com tudo que está aqui na aula e também 10 questões para você resolver depois. Na próxima aula terá outro PDF com o restante da lei e mais 10 questões. Então, você tem a lei, você tem todo o conteúdo para você ler aí depois. Artigo 11. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil,
A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. Se a pessoa idosa ou seu familiar não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público este provimento no âmbito da assistência social. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de cadastramento da população idosa em base territorial, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidade geriátrica de referência com pessoal especializado na área de geriatria e gerontologia social, atendimento domiciliar incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas obrigadas e abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e, eventualmente, conveniadas com o poder público nos meios urbanos e rural. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento, mas que eu vou dar uma pausa. Vamos voltar aqui ao parágrafo 3º aqui. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Então, assim, vocês podem ver que hoje os planos de saúde, eles cobram mais caro para quem tem mais de 60 anos, né? Então você vai falar assim, ganhou uma questão dessa na sua prova, e você vem dizendo que é proibida a discriminação da pessoa idosa referente à questão de valores, você vai falar, não, isso aqui é falso porque eu vejo que o plano de saúde para idoso é mais caro, então isso aqui é falso. Mas não é. Na lei está dizendo que não pode se cobrar, discriminar a pessoa idosa nos planos de saúde, cobrando valor diferenciado em razão da idade, né? Então, assim, a vida é uma coisa e a teoria é outra. A prática é uma coisa, a teoria é outra. Então, leve-se para sua prova. Inciso 1 do parágrafo 5º. Vou voltar aqui no parágrafo 5º, né, que a gente pausou aqui. Vamos voltar. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência. Quando de interesse da própria pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído. Parágrafo 6º. É assegurado à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência. Então, com exceção do caso de emergência, quem tem 80 anos tem preferência sobre quem tem menos de 80. De 80 é de 79 ali a 60 anos. A pessoa idosa, internada ou em observação, é assegurado o direito e acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento considerar autorização para o acompanhamento da pessoa idosa, ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de considerar a opção, esta será feita
tem a ordem aqui, ó. Esse artigo é importante, tem a ordem. Pelo curador, quando a pessoa idosa for interditada. 2. Pelos familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil. 3. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar o curador da família. E 4. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo treinamento e capacitação dos profissionais, assim como orientações a cuidadores, familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então tem uma listinha aqui: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Então pronto aqui, ó. Parágrafo 1º, muito importante, porque ele está dizendo o que é a violência para o idoso. O que a lei traz com o conceito de violência? Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Esse é o conceito de violência contra a pessoa idosa. Está no parágrafo 1º do artigo 19 do Estatuto do Idoso. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, disposto na Lei 6.249 de 75. Não sei o que esse artigo assim fala. O que a lei traz, né, no caso, em questão. Da educação, cultura, esporte e lazer. Que a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque é só letra da lei mesmo, pra gente não é tão importante assim, mas pode vir a questão da sua prova, então vamos tratar disso. A pessoa idosa tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, dimensão, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. O poder público criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Parágrafo 1º. Os cursos especiais para a pessoa idosa incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos para sua integração à vida moderna. Parágrafo 2º. As pessoas idosas participarão de comemorações de caráter cívico ou cultural, para a transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações no sentido da preservação da memória e da identidades culturais. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização da pessoa idosa, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. A participação das pessoas idosas em atividades culturais de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Ou seja, não é só o estudante que tem esse desconto aí. Por lei, o idoso também tem que ter. Artigo 24. Os meios de comunicação manterão espaço horários especiais voltados às pessoas idosas, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Então, mais um artigo que você olha assim, você pode pensar, pô, mas eu não vejo programa na televisão dedicado a isso aí. Mas está na lei. Se vier na sua prova, é obrigação dos meios de comunicação destinar esses espaços de horário. Beleza? Artigo 24 da lei. Vamos para o artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, nas perspectivas da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão presenciais ou à distância constituídos por atividades formais e não formais. Parágrafo único. O poder público apoiará a criação de uma universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados à pessoa idosa, que facilite a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Da profissionalização do trabalho. A pessoa idosa tem o direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas,
intelectuais e psíquicas. Na admissão da pessoa idosa, em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Isso aqui é importante, artigo 27. Na admissão da pessoa idosa em qualquer trabalho ou emprego, são vedadas a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Então, isso aqui, principalmente em cargo de polícia militar, tem limite de idade. Aí a pessoa pode pensar assim, tá indo contra a lei, mas não. Olha aqui, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Então, se tem ali uma lei que diga que aquele cargo tem um limite de idade e tem uma motivação ali por trás, a lei 14.423 de 2022 regulou isso aí no Estatuto do Idoso e está tudo tranquilo. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando preferência ao de idade mais elevada. Então, vocês já viram aqui nas análises do edital, aqui a gente sempre vê o primeiro critério de desempate é aquele mais idoso, certo? É o primeiro. Depois vem para os outros. Quem mais acerta na objetiva ou na discursiva, questões específicas ou algo do gênero. Mas é por isso que nos editais está dessa forma, porque está na lei. Da Previdência Social. Os benefícios de aposentadoria e pensão de regime de previdência social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram a contribuição nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Os valores do benefício e manutenção serão reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observar os critérios estabelecidos pela lei. Não vou falar o nome da lei. Artigo 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do regulamento do requerimento do benefício. Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no cálculo observará algo disposto nessa lei e aqui a gente não tem interesse nisso aqui. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social será atualizado por mesmo índice utilizado para o reajustamento dos benefícios do regime geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, é a data base dos aposentados e pensionistas. Da assistência social, artigo 33. A assistência social às pessoas idosas será prestada na forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social. Então tem a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Na Política Nacional da Pessoa Idosa, no SUS e nos demais normas e nas demais normas pertinentes. Então também tem a Política Nacional da Pessoa Idosa. Não se esqueça disso. Artigo 34. As pessoas idosas, a partir de 65 anos, que não possuam meio para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da LOAS. Então, o idoso, quem tem 60 anos, tem prioridade dentre os idosos, aquele que tem mais de 80, e as pessoas idosas a partir de 65, que não têm meios para prover sua subsistência, nem a família tem meio de prover, elas podem ter um benefício mensal de salário mínimo. Então, são 3 idades importantes: 60 anos, 65 anos e 80 anos. Parágrafo único. O benefício é concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPS não será computado para os fins do cálculo de renda familiar per capita que se refere a LOAS. Todas as entidades de longa permanência ou casalar serão obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa obrigada. No caso de entidade filantrópica ou casalar, é facultada a cobrança de participação da pessoa idosa do custeio da entidade. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista para o parágrafo 1º deste artigo, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa. Se a pessoa idosa for incapaz, caberá ao seu representante legal firmar contrato que se refere ao caput deste artigo. Artigo 36. O acolhimento da pessoa idosa em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza a dependência econômica para os efeitos legais. Da habitação. A pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta,
ou desacompanhada de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. A assistência integral da modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprio ou da família. Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Parágrafo 3º. As instituições que abrigarem pessoas idosas serão obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias, com estas condizentes sob as penas da lei. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa idosa goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento às pessoas idosas. Então, 3% das unidades habitacionais de programas subsidiados do governo são reservadas a pessoas idosas. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados à pessoa idosa. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir de acessibilidade à pessoa idosa. Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos da aposentadoria e pensão. Único. As unidades residenciais reservadas para atendimento à pessoa idosa devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Então, aqui muito cuidado, porque é o seguinte, está dizendo que é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então, pode situar-se em outros pavimentos se não houver disponibilidade no térreo do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade de transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestado paralelamente aos serviços regulares. Então, aqui, o artigo 39 está dizendo que tem gratuidade quem tem 65 anos. Então, não é quem tem 60, quem é idoso. Está dizendo que é quem tem 65. Então, a partir de 60 é idoso, com 65 anos a pessoa pode ter o direito, ela vai ter o direito de andar de forma gratuita nos transportes coletivos públicos. Tem a idade de 80 anos, também para atendimento preferencial, aí sobre os outros idosos também, né, de 60 anos, e tem também a questão de 65 anos, para a pessoa receber lá aquele benefício lá, estipulado no LOAS, lá, certo? Lembre-se dessas idades, que são 4 idades importantes que você tem aqui agora. Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. Nos veículos de transporte coletivo, de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para as pessoas idosas. Parágrafo 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação legal dispor sobre as condições para exercício de gratuidade nos meios de transporte previsto no capítulo deste artigo. Então, para as pessoas que têm entre 60 e 65, a legislação local vai decidir se vai ter gratuidade. Se eu não me engano, aqui no Distrito Federal tem, mas não é por causa da... Não, é assim. É um reflexo da lei federal do Estatuto do Idoso, mas aí quem decide é a legislação local. Artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, aqui no 1, temos critério cumulativo. 2 vagas gratuitas para o veículo para pessoas idosas. Então, já tem o fator 1. Com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Fator 2. Então, não basta ser idosa. Tem que ser idosa com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vamos para o inciso segundo. Desconto 50% no mínimo no valor das passagens para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, assim, se tem mais de 2 pessoas no veículo que são idosas e têm a renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, as outras que excederem as 2 vagas lá gratuitas tem que ter desconto de 50% no valor da passagem. Caberá ao órgão competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. 41. É assegurada a reserva para as pessoas idosas, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados
aos quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade da pessoa idosa. Artigo 42. São asseguradas a prioridade à segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Então, dá uma respirada aí. Tá acabando a aula, tá? A gente já passou da metade, bem mais da metade. Se você tá cansado, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, dá um pause aí no vídeo. Depois volta e a gente continua, beleza? Mas a aula já está acabando. Vamos seguindo aqui firme. Das medidas de proteção das disposições gerais. Artigo 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. E, por ação ou omissão da sociedade do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. E 3. Em razão de sua condição pessoal. Das medidas específicas de proteção. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Esse artigo 45 tem um joguinho de palavras aqui que pode confundir. Vamos ler de novo? Olha só. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 43, que está logo acima e no slide passado, o Ministério Público, situa bem, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele quem? Do Ministério Público. Então, o Poder Judiciário atua a requerimento daquele que é o Ministério Público. Poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas. Encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, requisição para tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, a própria pessoa idosa ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, abrigo entidade, que está repetido, um abrigo entidade e abrigo temporário. Da política de atendimento ao idoso. Disposições gerais. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas, previsto na Lei 8842. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo para aqueles que necessitarem. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-trato, exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviço de identificação e localização de parentes responsáveis por pessoas idosas abandonadas em hospitais e instituições de longa permanência. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas. E 6. Mobilização da opinião pública no sentido de participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa. Das entidades de atendimento ao idoso, 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observada as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus problemas perante o órgão competente da vigilância sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observado os seguintes requisitos. Vamos aos requisitos. 1. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Apresentar objetivos estatutários e planos de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Estar regularmente constituído. Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Artigo 49, está quase acabando, galera. Firme aí. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios: preservação dos vínculos familiares, atendimento personalizado em pequenos grupos, manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 4. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Observância dos direitos e garantia das pessoas idosas. Preservação da entidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento à pessoa idosa responderá civil e criminalmente
pelos atos que praticar em detrimento da pessoa idosa, sem prejuízo das sanções administrativas. Artigo 50. Constitui obrigações das entidades de atendimento. 1. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e a prestação decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. 2. Observar os direitos e as garantias de que são titulares as pessoas idosas. E 3. Fornecer vestuário adequado se for pública e alimentação suficiente. Último slide. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. Oferecer atendimento personalizado. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade da pessoa idosa. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais de lazer. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. Comunicar à autoridade competente da saúde toda a ocorrência de pessoa idosa com doenças infecto-contagiosas. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, como da lei. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem das pessoas idosas. Manter arquivo de anotação no qual constem datas e circunstâncias de atendimento. Nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereço, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e individualização do atendimento. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis a situação de abandono moral ou material por partes familiares e manter no quadro da pessoa profissionais manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. Artigo 51. As instituições filantrópicas sem fins lucrativos, prestadoras de serviço público às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita. Chegamos ao fim da parte 1 da aula do Estatuto do Idoso. Foi um pouco maçante, foi um pouco pesado, mas você conseguiu chegar e você está de parabéns. Então vamos fazer um joguinho aqui. Se você chegou ao final dessa aula, comente aí, deixe no comentário assim, eu consegui, que eu quero ver quantas pessoas vão conseguir de fato chegar ao final da aula. Comente aí, eu consegui. E, como sempre, quero relembrar, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o like e torne-se membro do canal. Vamos apoiar o canal, você terá vantagens e ainda contribuirá para que o canal cresça e mais pessoas possam ter acesso ao material. Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais.